De volta com o Manhã no Ar, são 7h07. Chegou a hora da nossa entrevista do dia. E hoje vamos conversar sobre a privatização de 6 distribuidoras de energia da Eletrobras. Entre elas, a Amazonas Energia, que é responsável pelo fornecimento no estado. Uma pesquisa mostra que 67% da população brasileira discorda da venda. O tema também não é bem-vindo no Congresso Nacional, já que 70% dos parlamentares se mostram contrários à medida. Mas mesmo diante de toda essa polêmica, recentemente a maioria dos acionistas da empresa votou a favor da privatização. Quais são as consequências para a população? Para ajudar a entender o assunto, estou recebendo aqui o professor de Economia da Faculdade de Estudos Sociais da UFAM e auditor do Tribunal de Contas da União, Jorge Isper Abraim Filho. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Primeiro, por que o governo quer privatizar a Amazonas Energia? A questão é caixa. Ele quer fazer caixa, ele precisa diminuir o déficit fiscal, então está vendendo as estatais para poder reequilibrar as finanças públicas. O problema é que o desafio desse reequilíbrio é muito alto. Essa privatização não será suficiente para garantir esses recursos. A privatização em si não é ruim. Ruim é o contexto em que ela está sendo feita e a maneira como está sendo feita. O foco deveria ser eficiência e redução de custos. Eu vou privatizar para que o brasileiro tenha uma energia elétrica mais barata. Esse é o foco. Já que a energia elétrica brasileira está entre as mais caras do mundo. Injustificadamente, já que você tem a melhor matriz energética do planeta, é a nossa. Então nós temos uma privatização que vai fornecer um pouco de caixa para o governo, mas vai descompensar esse equilíbrio no futuro, porque ele vai precisar financiar mediante BNDES novos empreendimentos, que tem sido a prática, vai ter que manter o preço das tarifas no patamar que se encontra, quiçá talvez até aumentá-las, então é uma economia que eu considero totalmente disfuncional. Pois é, e as dívidas que a Eletrobras tem? Pois O governo teria que sanar? É exatamente o que a Eletrobras fez. Ela absorveu a maior parte da dívida das empresas que serão vendidas para torná-las mais apetitosas para o investidor. Mas é de novo o mesmo problema. Eu preferiria uma solução de médio prazo em que você diluísse as ações junto ao público, e existe demanda para isso. Você então conseguiria repactuar essas dívidas e aí você poderia discutir a venda do controle da Eletrobras num contexto mais favorável, inclusive focando na redução do preço da energia elétrica. Há também ainda a questão dos financiamentos públicos, né? O governo oferece uma empresa como a Manaus Energia, a Amazonas Energia, que é uma empresa estratégica, que é do setor elétrico, e ainda condiciona o empréstimo de dinheiro público. Não, você garante linhas de financiamento do BNDES. Por exemplo, no último leilão dos campos de petróleo, o BNDES separou 60 bilhões de reais para financiar os novos investidores que viriam com o leilão. Quer dizer, qual é o sentido de eu atrair um investidor estrangeiro? Eu quero que ele traga capital e tecnologia. Não faz sentido atrair o investidor para emprestar o dinheiro para ele. Privatizações são um bom caminho? A privatização é um bom caminho quando você usa o modelo inglês. Por exemplo, ali o objetivo era eficiência e redução de custos e melhora na receita pública. Então eles conseguiram um resultado bem melhor do que o nosso. Primeiro que lá o Tesouro Britânico não absorvia a dívida da empresa. Quem comprava levava a dívida junto. E tinha que pagar em espécie mesmo, era cash. Então aquilo era uma entrada líquida de recursos. Então o modelo de privatização brasileiro não foi copiado em nenhum lugar do planeta. A privatização da telefonia, que era uma coisa necessária, mas ela foi feita num sistema em que o BNDES financiou cento e tantos bilhões de reais em investimentos das empresas. Quer dizer, eu queria justamente não ter que financiar mais nada. O objetivo da privatização é o Estado parar de gastar com aquilo. Esse é o objetivo maior. O setor privado ele acaba sendo mais eficiente que o público? Quando se trata de produtos, bens e serviços que têm preço de mercado, o setor privado é mais eficiente que o público. Mas no modelo brasileiro, essa eficiência termina por ser uma eficiência meia sola, porque você no dia seguinte está no guichê do BNDES atrás de financiamento subsidiado. Então o grande investimento privado no Brasil, ele é feito basicamente com recursos públicos. Quer dizer, então não é uma questão de eficiência. No Brasil, a privatização não pode ser chamada de plenamente eficiente, porque ela é dependente desse financiamento. Ainda falando sobre a questão do custo da energia elétrica, do aumento ou da diminuição da conta,
nós temos um problema aqui no estado, que é a questão da logística, né? É muito caro, por exemplo, fornecer energia no interior do estado. Exato. Como é que ficaria essa situação? Aí você tem que ter um modelo de investimento que considere uma nova fronteira econômica, ou seja, nos primeiros 10 anos você vai perder dinheiro. Então o Estado vai ter que aumentar a Quem vai perder dinheiro? Quem está comprando? O Estado vai ter que gastar, vai ter que subsidiar se for necessário, porque ele precisa garantir uma matriz energética abundante e eficiente para o interior. O problema do interior é energia e escoamento, transporte e energia. Se ele garantir essas duas coisas, as fronteiras se expandem, você vai ter investimentos no setor primário relevantes, uma agricultura mais moderna. Com o tempo você passa a ter um mercado consumidor capaz de garantir lucro na geração de energia elétrica. Aí o governo sai da história e você então consegue fazer essa transformação. Pois é, mas isso é a longo prazo, né? A longo prazo, é. Então, por exemplo, nós vamos provavelmente continuar tributando pesadamente energia num canto para poder subsidiar no outro. Mas isso poderia ser feito de forma mais eficiente. Você tem um horizonte. O interior pode se sustentar sozinho se ele tiver uma infraestrutura eficiente, abundante, necessária. Há quem também defenda a questão da privatização para combater a corrupção. Isso é um caminho? Seria um caminho porque nós terminamos por transformar as estatais brasileiras em extensão do governo. Nós podemos usar o modelo americano, que os Estados Unidos têm empresas estatais. Só que lá as empresas são publicizadas, você não tem interferência na gestão da empresa, o Estado pouco pode fazer para interferir na empresa, elas têm que prestar contas à Bolsa de Valores todos os dias, elas são auditadas rigorosamente, então os resultados aparecem. Se nós usássemos um modelo mais transparente e tirássemos do Estado o poder de interferir na gestão da estatal, do governante do momento interferir, nós já poderíamos sonhar em modernizar nossas estatais. A publicização é um caminho. Uma das justificativas do governo para privatizar é sanar as dívidas do Estado. O senhor vê algo além da privatização que possa resolver esse problema? Olha, o problema do Brasil é que nós temos uma base de arrecadação que é feita em tributos indiretos, ou seja, é muito mais prático você cobrar ICMS, IPI e IOF do que você ter que cobrar imposto de renda da pessoa física, que é o dono da empresa. Então ele optou pela parte mais fácil. Então 80% da arrecadação brasileira é feita em cima de bens e serviços. Significa que todos os brasileiros, ricos e pobres, vão pagar aquele tributo, que ele é repassado por preço. Então uma característica de um país subdesenvolvido é ele priorizar o tributo indireto. Países desenvolvidos têm na arrecadação de tributos diretos a sua maior parcela. Então nós temos que fazer essa transição. Tem que ser vamos dizer assim, uma gestão fiscal mais eficiente para cobrar da pessoa física, que pode mais, e desonerar a produção. Quando você tributa uma empresa, você está tributando o consumidor da empresa. Então isso daí... Que ele acaba repassando, né? Acaba repassando, aí você passa a ter um produto caro, o custo de vida da classe média brasileira é um dos mais altos do mundo. Quer dizer, nós não somos desenvolvidos, mas gastamos tanto como se fôssemos. Então isso significa uma restrição ao crescimento. Então a matriz tributária vai ter que mudar. Ela vai ter que priorizar alíquotas menores, mais disseminadas, uma maior eficiência na arrecadação. Isso é possível. A economia voltando a crescer, a arrecadação cresce também. Pois é possível você ter uma eficiência na arrecadação sem aumentar os impostos? Claro que é possível. Por exemplo, nós temos no Brasil uma economia muito concentrada. Nós temos 600, 700 grandes empresas e podemos dizer que 70% do PIB brasileiro vem delas, vai para elas ou passa por elas. Então eu posso concentrar a arrecadação nessas 600, 700 empresas. Com isso eu reduzo a sonegação, porque é muito mais fácil eu controlar 600, 700 empresas do que acompanhar 8 milhões de empresas no país. Professor, então, são caminhos que se pode fazer, tem alternativas. Mudando aqui um pouquinho de assunto, mas ainda falando de economia, que é a sua especialidade, muita gente fala que nesse período do carnaval a economia para. É assim mesmo? Não, isso é absolutamente errado. Você apenas troca uma atividade econômica por outra. Você tem milhões de pessoas nas ruas, você tem centenas de milhares de vendedores de cerveja, de camiseta. Então, existe um produto econômico associado ao carnaval. Você tem turismo, você tem as festas, então você apenas trocou uma atividade econômica por outra. As grandes festas não atrapalham a economia.
A Copa do Mundo não paralisa o país. A Copa do Mundo você vai ter uma venda maior de televisores, as pessoas vão trocar seus televisores, aumenta a produção. No dia do jogo a fábrica fecha, mas antes disso ela trabalhou de noite para garantir aquela produção. Então todo mundo sai ganhando. Bom, a gente tem esse ano, e eu já vou aproveitar aqui para falar sobre a questão dos feriados. A gente tem esse ano assim uma série de feriados que cai sexta-feira, cai na segunda-feira, que são aqueles prolongados. Isso prejudica? Não, não prejudica a economia. Você não vai ver nenhuma fábrica ter uma quebra na produção porque tem feriado. Ela tem uma programação. Se houver demanda, nós estamos com uma capacidade ociosa na nossa economia em torno de 30% a 35%. Ou seja, mesmo que eu tenha que parar a produção por causa do feriado, eu ainda tenho uma capacidade ociosa enorme. Significa que as pessoas não estão comprando aquilo ali. Portanto, não tem como prejudicar nem um pouco, talvez até ajude, porque você sai no feriado, vai consumir mais cerveja, vai consumir mais gasolina, já é um consumo a mais. Não tem assim uma econometria disso, assim, uma matemática que garanta esse prejuízo. Ok. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Ar. Muito obrigado. Tá ok. Eu conversei aqui com o professor de Estudos Sociais da Universidade Federal do Amazonas e auditor do Tribunal de Contas da União, Jorge Isper Abraim Filho, falando sobre esse processo de privatização da Amazonas Energia. E a Igreja Católica lança hoje o tema da campanha da fraternidade. Este ano, a proposta é fazer com que a sociedade reflita e comece a agir contra a violência. Eu vou conversar agora com o Danilo Alves. Oi, Danilo. Com o lançamento da campanha da fraternidade, é também dada a largada para os eventos da Páscoa, né? Isso mesmo, Wilson. Começa hoje esse grande evento, que é a campanha da fraternidade. É uma das iniciativas de evangelização da Igreja Católica, que todo ano é feito da Comissão dos Bispos, da CNBB, e fazem, junto com uma reunião, o tema da campanha da fraternidade, que esse ano, como você falou, é fraternidade e superação da violência. Um caso bastante comum em várias cidades do Brasil, principalmente aqui no Amazonas. É por isso mesmo que a Igreja Católica quer chamar a atenção dessas pessoas. Ao meu lado, Geraldo Bendarran, padre e também coordenador da pastoral aqui da Matriz e também organizador do evento. Muito bom dia, padre. Como é que vai funcionar hoje essa abertura da campanha e também durante todos esses dias para atentar a população sobre esse caso de violência que é tão complicado aqui na nossa cidade? Bem, meu especial bom dia a todos e quero desejar a paz para todos, porque essa campanha da fraternidade não é exatamente sobre a violência, mas sobre a superação da violência. Então, para superar a violência, nada melhor que fazer o exercício da paz, que começa dentro de nós, mas também passa pela família, pela comunidade e pela sociedade. Nada melhor para lançar a campanha da fraternidade sobre a superação da violência na Praça da Matriz, porque é uma praça simbólica para a nossa cidade, é o coração da cidade. Aqui aconteceram muitas coisas bonitas, mas nessa praça também aconteceram roubos, violências e até morte. Mas na praça também tem a Igreja da Matriz. A igreja é histórica, é um símbolo também para a nossa cidade de paz, de esperança, de fé e podemos dizer até de superação da violência. Com essa abertura da campanha da fraternidade, também nós estamos dando início à Quaresma, que é um momento forte, espiritual na Igreja Católica, para que a gente possa refletir. Então, na Quaresma, o conteúdo para reflexão para os cristãos, mas também para quem não é cristão e para toda a sociedade, é a superação da violência, tendo em vista de assimilar no coração e na mente que todos somos irmãos. Então, é uma cultura da fraternidade. Construir essa cultura é possível. Não é difícil praticar a paz, né? E hoje, padre, vai ter uma apresentação especial da Casa Mamãe Margarida, vai ter aqui uma apresentação teatral de mulheres que foram vítimas da violência e que vão representar aqui, junto com várias pessoas e, lógico, o símbolo da Igreja Católica, que é a cruz, que também vai ser trazido, distribuição de flores também, né? Exatamente. No início da abertura vai ser uma coisa muito especial e ao mesmo tempo triste, né? As meninas que sofreram abuso, né, sexual, que são enviadas para a Casa Mamãe Margarida através do Conselho Tutelar, elas farão uma apresentação aqui inicial de como superar a violência. Vai ser eu estive no ensaio
vai ser uma apresentação que vai tocar, arrepiar todos nós diante dessa realidade cruel, mas ao mesmo tempo propondo solução. No meio da celebração teremos a entrada da cruz, e onde serão colocadas flores ao lado da cruz para simbolizar a cruz salvadora, libertadora. Apesar de terem matado o Filho de Deus, ele perdoou a todos. Essa deve ser a atitude do coração de cada pessoa. É muito importante esse exemplo de Jesus. E no final as flores para simbolizar uma aliança de fraternidade e de paz entre nós na sociedade. Muito bem, então vamos junto aqui, padre, chamar todo mundo que está assistindo o Manhã no Ar para chegar até aqui a partir das 8h30, concentração aqui na Praça da Matriz, no centro da cidade. Você sabe já onde é que é. E às 9 horas começa a celebração. Então, vamos fazer o convite, padre? Olha, ainda dá tempo, né? É cedo, todo ônibus vem diretamente aqui para o centro da cidade. 8h30 começa a animação e às 9 horas em ponto, com a presença do Dom Sérgio e os bispos auxiliares, nós teremos aqui dando a abertura, o pontapé inicial a essa campanha para que realmente possamos implementar corajosamente uma cultura de paz. Muito bem, então vamos praticar a superação da violência juntos, Wilson? Vamos nessa. Até daqui a pouco, Danilo. Bom, e como a gente acabou de falar aqui, conversar com o Danilo, está começando hoje a Quaresma, que é celebrada pelos católicos. São 40 dias antes da Páscoa, que exige sacrifícios e até mudança de hábitos dos devotos. Nos mercados de Manaus, a procura por peixes já começou. É que muita gente associa o período da Quaresma com a substituição da carne vermelha pela branca. A Elza segue essa tradição desde pequena e veio logo fazer o estoque para a época. Moro no Pará, né? Aí eu costumo de ir lá só não comer carne, né? Só é peixe, essas coisas, né? Eu já venho sentido desde dos meus pais, né? Dos meus avós. Francisco, por outro lado, prefere passar esses 40 dias que antecedem a Páscoa em reflexão com a família. Ele conta que até diminui o ritmo de trabalho. A gente pega as férias, né, os feriados e fica em casa, né? A Quaresma para os católicos começa sempre na quarta-feira de cinzas. Os fiéis acreditam que esse período é o momento de aguardar uma das mais importantes celebrações do ano para a igreja, a Páscoa. A Quaresma, eu costumo dizer, não é um tempo de sofrimento. É um tempo de ação de graça que Deus nos concede para que possamos renovar espiritualmente as nossas forças, a nossa energia e a nossa fé. No ano passado, Ricardo passou esse período sem fumar, um verdadeiro sacrifício. Mas, segundo ele, é um esforço recompensado, porque é um exemplo de fé que ele quer passar para o filho. Foi muito difícil, mas eu consegui, entendeu? Então é assim, lá é tradição que passa de pai para filho, né? Legal. Agora, trocar carne por peixe não é nem um sacrifício, né? Nem um esforço para quem é amazonense, né? Eu passaria o resto da vida comendo peixe sem nenhum problema. E para muita gente, a quarta-feira de cinzas começa num dos cafés regionais da cidade. Está aí uma maneira saborosa de curar a ressaca do carnaval. Acordar cedo para tomar café? Que nada! Tem muito folião que amanhece o dia e transforma a primeira refeição num tira-ressaca. A feirinha do Parque 10 abre às 4 da manhã, para a alegria de quem trocou o sono pelas festas. A maioria pede um cardápio simples. Tomar aquele cafezinho preto, uma tapioca simples, eles não costumam comer muito, inclusive porque ele já vem, né, um pouco bebido, então eles pedem uma coisa mais simples. Mas é claro, tem folião que foge à regra e pede um café com tudo que tem direito. Tapioca, tucumã, banana frita. Afinal, tem que se reabastecer, não é, Adriana? Eu peço um café bem reforçado, né, um pão com tucumã e queijo coalho. Ou uma tapioca com banana e queijo coalho também bem reforçado, que é para recompor as energias. Para a festa seguinte. Para a festa seguinte, para não perder o pique. Diego pulou o carnaval até 3 da manhã e cedo já estava de pé para não perder o dia de trabalho. Tudo pronto para mais um dia de trabalho, já está bem alimentado? Oh, com certeza, meu nobre. Tem que ser depois de suquinho, né? Relaxar, carnaval é isso, mas sempre com responsabilidade, né? Vamos lá, corre para não perder sua hora então. Valeu, bom trabalho. E o programa Universidade para Todos ProUni vai divulgar hoje a lista dos selecionados que devem ingressar em universidades particulares com bolsas de estudo de até 100%.
financiadas pelo governo federal. Sobre esse assunto eu volto a conversar com a Thea Morel. Thea, onde os interessados podem confirmar se foram aprovados? Olha, Wilson, essa confirmação ela pode acontecer no site do Ministério da Educação, né? Site proune.mec.gov.br. Lá tem a lista, né, dos primeiros convocados aí nessa lista do programa Universidade para Todos, que é um programa que tem muitas bolsas, nem todas são integrais, mas boa parte delas sim. Para vocês terem uma ideia, estão disponíveis 242 mil bolsas, mais de 242 mil, e pelo menos 113 mil são integrais. Aqui para Manaus, nós temos exatamente a oferta de 3.182 bolsas. As bolsas integrais servem principalmente para aquelas pessoas que têm uma renda familiar mínima per capita, ou seja, por cada membro da família de, no máximo, um salário e meio, ou seja, se você contando a renda de todo mundo e dividido pelo número de pessoas da família, não pode dar mais do que um salário mínimo e meio. E, portanto, essas pessoas que se enquadram nas regras do ProUni podem concorrer às bolsas integrais. Nós estamos falando aí de 2.976 instituições de ensino em todo o país. Aqui em Manaus nós temos muitas instituições de ensino particulares também que estão cadastradas no ProUni e hoje sai a lista desses que foram beneficiados tanto com bolsas integrais quanto com bolsas parciais. Um detalhe muito importante que a gente precisa lembrar para esses candidatos, Wilson, é que eles precisam fazer a entrega da documentação, né, a efetivação da matrícula entre os dias 15 até o dia 23. Hoje você entra no site do ProUni, você faz ali aquela pré-inscrição, você faz ali aquela pré-confirmação, mas aí, a partir do momento que você sabe que você conseguiu a sua vaga no ProUni, você já pode, a partir de amanhã, dia 15, até o dia 23 de fevereiro, entregar a documentação na universidade da sua escolha. E a matrícula só é efetivada depois da entrega dessa documentação, viu, Wilson? Se não, a vaga vai continuar ociosa e deve entrar novamente na próxima chamada do ProUni, que está prevista para o dia 2 de março. Portanto, se você não entregar a sua documentação, você perde a vaga e abre a oportunidade para que outras pessoas também possam se cadastrar no ProUni. Esperamos que esses 3.182 manauaras, né, que concorrem a essas bolsas de ensino consigam elas já nesse primeiro momento e não tenham que passar por outros processos, né? Que eles aproveitem essa grande chance que é dada de conseguir a graduação. Ok, Thea, muito obrigado. E daqui a pouco a gente traz as últimas festas da Folia de Momo. A Banda do Galo levou 100 mil pessoas ao sambódromo. Teve também baile infantil e o resultado do carnaval no interior. É um instante só.